Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de ciências. Nosso tema de hoje é a separação de misturas homogêneas, né? Aqui está a separação parte 2, porque na semana passada a gente trabalhou a separação de misturas heterogêneas, tá? A aula de hoje talvez seja um pouco mais curtinha do que o habitual, mas eu separei para não ficar muito pesado na outra vez e também porque a gente precisa hoje trabalhar alguns conceitos que a gente ainda não tem de uma forma um pouco mais tranquila. Então vamos lá. Primeiro, né, falar um pouquinho do que é a separação de misturas homogêneas, né? Relembrar um pouquinho o que é uma mistura homogênea. Mistura homogênea, como a gente sabe, é uma mistura que tem uma única fase, ou seja, em qualquer parte dela a gente vai ter os mesmos componentes, as mesmas propriedades. Só lembrar, né, a gente já trabalhou isso antes. Se eu pegar um copinho com água, misturar sal de cozinha, né, ele vai diluir na água, ele vai entrar em solução, ou seja, uma mistura de água e sal de cozinha é uma mistura homogênea. Se eu olhar para o copo, eu só vou ver um líquido transparente. Eu não vou saber, conseguir identificar facilmente que ali tem água e sal. Né? Se eu provar um pouquinho daquela água, eu vou sentir o gosto salgado ali. Mas se eu pegar qualquer parte daquela água que está ali no copo, no recipiente, eu vou ter água e sal na mesma proporção, tá bom? Então aquilo ali é uma solução, é uma mistura homogênea. Diferente das heterogêneas, onde a gente tem várias fases, onde se eu pegar um pouquinho de um lugar eu vou pegar um componente separado, se eu pegar um pouquinho do outro lugar eu vou pegar um componente separado, tá? Então, como a mistura homogênea ela é uma mistura muito mais intensa do ponto de vista ali dos componentes, eu tenho os componentes diluídos ali em solução, o método de separação ele não vai ser tão simples, ele vai ser um pouco mais complicado do que o método para as misturas heterogêneas. Mas antes da gente falar dos métodos em si, a gente tem que trabalhar um conceito importante que a gente só vai ver melhor na próxima aula, que são as transformações físicas, tá? O que é vaporização, né? Todos os métodos que a gente vai ver hoje de separação de misturas homogêneas, eles são vinculados à vaporização. O que é a vaporização? A vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Por isso eu coloquei aqui a foto, né, para vocês de uma panela com água fervendo. Ó. Esse vapor aqui que está saindo da panela é água no estado gasoso. Dentro da panela a gente tinha água no estado líquido, água líquida normalmente que a gente tem em casa. Quando a gente coloca ela no fogo, depois de um tempo, ela vai começar a se transformar do líquido para o vapor. Isso é vaporização. Só que a vaporização ela ocorre de três maneiras distintas. A gente pode chamar a vaporização de evaporação quando ocorre lentamente. Por exemplo, colocar uma bacia de água, uma panela de água, exposta à luz do sol. Se você pegar um recipiente e colocar água, né, claro que a gente não deve fazer isso sem uma telinha de proteção ali, pelo menos, por causa do mosquito da dengue, né? Mas um exemplo hipotético: se eu pegar um recipiente com água, botar água ali e colocar ele no sol, né, no ambiente, e eu marcasse o nível da água, colocar ele de manhã, eu marcasse o nível da água ali, se eu fosse ver esse recipiente no final da tarde, eu ia reparar que a água está abaixo daquele nível que eu marquei. Ué, para onde foi aquela quantidade de água que não está mais ali? Ela foi virando devagar vapor. E a gente chama isso de evaporação. Então é um processo lento que ocorre com a exposição da água à luz do sol, por exemplo, ao ambiente. A ebulição é um tipo de vaporização que é muito mais rápida que a evaporação, tá? Onde eu coloco a água sobre uma fonte de calor direta, por exemplo, uma chama, no caso aqui mesmo da panela, né? Se eu pegar uma panela, colocar no fogão, ligar o fogão, o calor que vai estar sendo liberado pelo fogo diretamente em contato com a água vai fazer que ela ganhe temperatura muito rapidamente e ela vai entrar em ebulição, ou seja, ela vai ferver. Tá? Só que ela entra em ebulição, ou qualquer substância entra em ebulição, estando no estado líquido, quando ela chega numa determinada temperatura. Para a água,
a temperatura de ebulição, ou seja, o ponto de ebulição da água no nível do mar, ela é de 100 graus Celsius. Ele é, na realidade, o ponto de ebulição é de 100 graus Celsius. Então, gente, a água nossa, né, que a gente usa, que contém ali alguns minerais, né, ela vai entrar em ebulição mais ou menos a 100 graus Celsius. A água pura, 100 graus Celsius, tá? Então, gente, a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Esse é o ponto de ebulição da água. A calefação já é um modo de vaporização muito rápido, muito intenso, devido a altíssimas temperaturas. É, por exemplo, o que acontece se a gente pegar água na temperatura ambiente e jogar ela em cima de uma chapa, né, onde a gente faz hambúrguer, por exemplo, que já esteja aquecida. Se eu jogar água ali, faz aquele barulhinho, né? A água ela começa a ferver na hora e liberar vapor. Então ela passa do estado líquido para o estado gasoso muito rápido, porque aquela chapa ali está muito quente, está uma temperatura já muito maior do que 100 graus Celsius. Tá? Então, esse processo rápido de fervura a gente chama de calefação. Ok? Então, tendo esses conceitos, agora a gente vai ver como a gente usa a vaporização para separar misturas homogêneas. Então, vamos lá. Primeiro, método de separação, agora que a gente está falando dos métodos de separação, a gente vai falar do método de evaporação. Esse processo ele se baseia na evaporação, na vaporização lenta de um dos componentes de uma mistura. E eu coloquei aqui para vocês um dos exemplos mais conhecidos, que são as salinas, né? Os locais onde o sal de cozinha ele é produzido. Como é que é o sal de cozinha? Alguns de vocês já devem saber, mas se alguém não sabe, vocês talvez tenham se perguntado como é que o sal ele é produzido. O sal de cozinha ele é o sal da água, a maior parte do sal que a gente encontra no mercado, ele é o sal da água do mar. Né? Se a gente for na praia, hoje a gente não pode ir ainda por conta do isolamento, mas quando a gente vai na praia e a gente percebe ali o gostinho daquela água que a gente não pode beber porque faz mal para a gente em grande quantidade, a gente vai perceber que a água do mar ela é altamente salgada, ela tem uma concentração de sais minerais, principalmente cloro e sódio ali, muito altas. Tá? Então, o que é feito no método de evaporação? No método de evaporação, nesse caso das salinas, eu vou separar o sal da água. Tá? Então, os moinhos, né, que são essas estruturas aqui de vento, através da força do vento, eles vão bombear para pequenas piscininhas aqui com centímetros de profundidade, tá, nas salinas, eles vão bombear a água do mar para essas piscinas. Então, essa água ela vai ficar, né, a baixa profundidade, são bem rasinhos, ela vai ficar ali exposta ao sol, né, ao ambiente, e ela vai evaporar devagar. Quando ela for evaporando, o sal ele não consegue evaporar à temperatura ambiente. Então, quando a água vai evaporando, ela vai passando para a atmosfera, aquele vaporzinho d'água, e aqui vai aumentando a concentração do sal. Ele vai ficando aqui cada vez mais concentrado, cada vez mais concentrado. Quando essa água toda vai embora, o que a gente tem? A gente tem aqui o sal, o cloreto de sódio, os cristais de sal aqui, que é o cloreto de sódio, tá? Que vai ser usado, vai ser refinado, vai ser moído, né? Esse sal ele é mais grosso, né? Tipo, muito parecido com aquele sal que a gente usa para o churrasco, né? Ele vai ser moído, vai ficar fininho e vai ser utilizado aí como sal de cozinha, né? Então, é dessa forma que a gente consegue separar o sal da água do mar. Então, o processo de evaporação é um processo que ocorre lentamente, onde eu consigo separar geralmente componentes sólidos que estão diluídos ali num líquido, tá bom? Uma mistura homogênea. Agora, além do processo de evaporação, né, foram ao longo do tempo desenvolvidos processos que também usam esse mesmo conceito, tá? Ou seja, eu tenho misturas ali com pontos de fervura que evaporam de maneiras diferentes para separar os componentes, tá? Um desses processos é a
destilação. A destilação ela é utilizada na maior parte do tempo para separar misturas homogêneas formadas por diferentes líquidos, tá bom? Nesse esquema que eu coloquei aqui para vocês, a gente tem um equipamento, né, um destilador, aqui um conjunto de equipamentos que formam um destilador. No caso, a gente chama esse tipo de destilação simples, tá? Porque nesse processo eu consigo separar apenas um dos componentes da substância. No caso aqui a gente está representando a água, tá? Mas poderia ser um outro solvente, uma outra substância. Então, como é que funciona a destilação? Eu vou submeter a minha solução homogênea, que está aqui nesse balão de vidro, tá? A uma chama aqui, que está sendo emitida pelo bico de Bunsen, né? Opa, voltando aqui. Então, galera, essa chama ela vai aquecer rapidamente a água, então não é mais evaporação, a água ela vai entrar em ebulição, né? Ela vai ferver. E aí, o que vai acontecer? A água ela tem um ponto de ebulição, ou uma determinada substância, sem ser água, que vai ter um ponto de ebulição mais baixo do que os outros componentes da mistura. Tá? Então, no caso da água, por exemplo, que a gente sabe que a água que a gente bebe ela contém vários sais minerais ali, menos do que a água do mar, mas contém. Então, ela vai entrar em ebulição e essa ebulição vai formar vapor de água. Esse vapor de água ele vai escapar aqui da solução e ele vai ser direcionado a essa haste aqui, né? Ele vai passar aqui por dentro, que a gente chama de condensador. Por quê? A gente vai ter entrada aqui de água fria e saída de água quente, né? Essa água que vai estar por fora, não entrando em contato aqui com o interior do tubo, vai servir para que esse vapor ele seja esfriado. Então o vapor ele sai aqui do balão que está fervendo, ele vem bem quente para cá e ele é esfriado. Quando ele esfria, ele vai condensar. Como assim condensar? A gente vai ver isso na próxima aula também. Ele vai passar de volta do estado gasoso para o estado líquido. Então ele vai esfriar, vai voltar a ser líquido e vai ser coletado aqui no recipiente, que no caso é essa vidraria aqui que a gente chama de Erlenmeyer. Tá? Então ele vai condensar, né, vai virar líquido novamente e vai ser coletado nesse recipiente. Esse conteúdo aqui a gente chama de destilado, ou seja, foi o produto dessa destilação. Então esse líquido aqui ele já não vai conter mais as substâncias que estavam antes presentes na mistura. Vai ser só o líquido que foi destilado. Tá bom? No caso da água, se fosse a água, a gente chamaria essa água aqui de água destilada. É uma água muito pura, que não contém ali sais minerais na sua mistura. É uma água que a gente não pode nem beber, porque a gente precisa, o nosso intestino precisa desses sais minerais. Né? Mas é uma água, por exemplo, água destilada, ela é muito usada para fazer soluções no laboratório, em indústrias também, tá? Que precisam de água pura para que as quantidades certas de substâncias sejam adicionadas a essa água para fazer um medicamento, um produto, enfim, o que a indústria ou o laboratório ele estiver produzindo, tá? A gente também usa a destilação para produzir bebidas, a gente usa a destilação para produzir, retirar, né, como eu coloquei aqui, tem no livro de vocês, óleos essenciais de plantas para serem usados em diversos produtos na indústria, tá bom? E esse processo que retira apenas um componente da mistura é o que a gente chama de destilação simples. Agora, pessoal, a destilação ela também tem uma outra forma de ser feita que a gente chama de destilação fracionada. Por quê? Nesse tipo de destilação, que usa os mesmos princípios que a gente já estava vendo desde o outro slide, agora eu vou conseguir separar vários componentes ao mesmo tempo de uma mistura. Então não tiro só um. Eu consigo pegar ali uma mistura que tem várias substâncias e separar cada uma dessas substâncias de interesse ali daquela mistura. E isso é feito, né, no processo de refino do petróleo, por exemplo. Tá? O petróleo que a gente tira lá do poço, que a gente já viu em outras aulas, o petróleo, ele é, na realidade, uma grande mistura de várias substâncias formados por átomos de carbono.
tá bom? Por isso que aqui no nosso esqueminha tem que número de átomos de carbono. Cada substância dessa tem um número de átomos de carbono. Então, o petróleo é uma quantidade de substâncias ali feitas de carbono que estão misturadas. E aí, cada uma dessas substâncias ela tem um papel, um interesse econômico ali por trás. Tá? Então, se utiliza a destilação fracionada para refinar o óleo bruto, né, o petróleo que veio lá do poço, para que a gente possa obter todos aqueles produtos que a gente precisa lá do petróleo. Então, como é que isso vai acontecer? Né? O petróleo ele vai entrar numa caldeira, num forno, ele vai ser aquecido a uma temperatura aí de mais ou menos 600 graus Celsius, então uma temperatura altíssima. Então ele vai ser completamente vaporizado aqui, tá? Ele vai virar gás, todas aquelas misturas ali vão ser vaporizadas. Quando elas são vaporizadas, elas vão entrando aqui num outro equipamento que nós chamamos de coluna de destilação, aonde esse gás ele vai ter contato com bandejas que estão a diversas temperaturas diferentes. As mais baixas aqui é uma temperatura maior, ali em torno de 300 graus Celsius, e as mais superiores a temperaturas mais frias, aqui até aqui em cima, em torno de 40 graus Celsius. Então, quando o gás ele vai passando aqui, se a temperatura da bandeja for inferior ao ponto de ebulição daquelas misturas, elas vão condensando e vão sendo retiradas. Elas passam para o estado líquido e vão sendo retiradas. Então, por exemplo, aqui a 300 graus a gente consegue tirar ali o gasóleo pesado. A 600 graus, né, quando sai aqui logo, a gente já tem um certo resfriamento, a gente consegue o alcatrão e substâncias ali que são utilizadas para fazer asfalto, por exemplo, né, o asfalto das ruas. A 200 graus, né, o que vai aqui passando para o estado líquido, por exemplo, é o óleo lubrificante, que a gente usa aí para lubrificar componentes de motores, né, componentes metálicos, o óleo diesel, tá? Entre 120 e 200 aqui o querosene, né, que é combustível de avião, né, o combustível de aviação. De 120 aqui até 70, pelo nosso esquema, a gasolina, tá, que é o combustível de automóveis, né, com 8 carbonos aqui. A nafta, que é um tipo de combustível também. A 40 graus o gás de cozinha, tá, o gás que a gente usa em casa para poder acender o fogão, né, ligar o aquecedor do chuveiro, enfim. Então, tudo isso é extraído do petróleo e outros muitos componentes também, tá, gente? Isso aqui é um esquema bem simplificado. A gente extrai substâncias aí para fazer plástico, por exemplo, né? A gente extrai substâncias para fazer até fertilizantes agrícolas, tudo dessa coluna de destilação. Eu coloquei aqui para vocês, que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo, e também no PDF, né, para o pessoal lá do Externato, na plataforma, esse link aqui que eu quero que vocês vejam, tá, gente? É um videozinho de um outro canal do YouTube que mostra, explica passo a passo a destilação fracionada, tá? Então explica com animação, bem legal, bem didático. Então cliquem nesse link, tá? Lá na descrição para quem tiver acesso só ao canal do YouTube. E lá para quem tiver o PDF vai estar lá no linkzinho. Vocês clicam lá, copiam o link para vocês verem um vídeo, tá? O pessoal do Externato no dia da aula, por favor, depois de ver o nosso vídeo, cliquem lá para ver esse videozinho. Um videozinho curtinho, de uns 3 minutos e pouco, mas bem legal, tá bom? Então é isso, galera. A gente vai ficar por aqui. Como eu disse para vocês, a aula hoje era um pouco mais curta. Não deixem de fazer as atividades. Eu vou passar a atividade no livro de vocês, tá? O pessoal do Externato, com exercícios que são da nossa aula de hoje e também do assunto da aula passada, o mesmo capítulo, tá, gente? Então vai ter exercícios aí que vocês vão ter que dar uma olhadinha também no conteúdo da aula passada para fazer, mas é importante, tá bom? E eu vou deixar aí no PDF, né, quando for produzir o PDF, o link do nosso vídeo da videoaula de hoje, tá bom? Da aula comentada de hoje. Então é isso, galera. Um abraço. Espero que vocês estejam bem. Se cuidem. Ainda é momento de isolamento. Muito importante falar isso, tá, gente? É momento ainda a gente se cuidar. Não pode afrouxar nada, não.
Usem máscara, se precisar sair numa emergência, álcool em gel, lavando a mão toda hora, protegendo quem a gente ama e a gente mesmo também, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.